Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras Osasco, Jardim Jussara. Presidente, pastor Belchior Júnior, o dirigente da congregação, pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Amém? Irmãos, louvado seja Deus. Através do vídeo, graças a Deus, estamos conseguindo a evangelização do povo. Graças a Deus, a palavra está sendo levada. E assim, irmãos, eu tenho assim alguns seguidores ali na Bahia, não é? Na cidade de Bom Jesus da Lapa, né? Ali no Quilombo, né? E a nossa irmã Claudete, né? Que está nos orientando, nos ajudando com esse trabalho de evangelização, e nós estamos assim conseguindo assim, os contatos. Né, os contatos com as pessoas. Muito bem. E eu, irmão, louvado seja Deus, recebi o contato com a senhora Elisete, ali desse lugar, que tem as duas filhas, né? Uma filha é Simone, né? Sua filha é Simone, e a outra Cíntia. E nós conversando assim, a respeito das nossas comunicações, né? Deus tocou no meu coração de contar assim, o meu testemunho, não é? Não todo, porque não teria condições, mas assim, simplesmente para mostrar, né? Para que esse povo ali Bom Jesus da Lapa, Bahia, eles possam ver a grandeza de Deus, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha vida. Então, a mensagem de hoje, quero basear mais assim um pouco no meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida e como Deus é tremendo, irmãos. Na minha vida, irmãos, louvado seja Deus, eu sou nascido na cidade de Tietê, interior de São Paulo. Meu pai, a minha mãe, também ali do interior. Eu tive 21 irmãos. Eu sou o 20º. A minha mãe teve 21 filhos e eu sou o 20º filho. E era o filho problemático. Nasci numa cidade assim bastante idólatra, na época, sou de 1948, já estou com uma cidade de idade de 75 anos, graças a Deus. E eu crescendo ali naquela cidade, muito idólatra na época, não tinha muita evangelização, não conhecia a palavra de Deus. E a vida da gente foi muito difícil, eu e mais 20 irmãos, então era muito problemático, problemático. E vejo que com toda aquela dificuldade, nós mudamos para São Paulo, que é 120, 130 quilômetros mais ou menos distante, não tão longe. Então nós mudamos para São Paulo, porque no interior não tinha trabalho, não tinha serviço, com uma dificuldade muito grande para a nossa criação, para o nosso desenvolvimento. E ali, irmãos, quando eu mudei para cá, assim que meu pai morreu, então eu comecei a beber. Eu tinha 17 anos, 18 anos, e comecei a beber. Mudei aqui para São Paulo, não conhecia nada, aprendi a mecânica, sou mecânico, aprendi a mecânica ali na cidade do interior,
E quando nós mudamos para cá, foi uma dificuldade muito grande, não conhecia a cidade, e comecei assim a ir na conversa de muitas pessoas, não que eu fosse na conversa, é que eu gostava também, né? Então eu comecei a virar um alcoólatra, virei um alcoólatra, trabalhador, mas alcoólatra, né? E também os outros vícios, comecei a ter os outros vícios também. As drogas na época era droga não tão como agora, mas era droga. Tudo droga é droga. O diabo daquela época é o mesmo diabo de hoje, né? E é o mesmo diabo que estava lá no Jardim do Éden. É o mesmo diabo. Ele não muda, ele não aumenta a categoria dele. Então, eu caí ali, né, no vício, fiquei uma pessoa viciada, alcoólatra, desacreditado da minha família, não é? E no fim a minha vida desandou. Eu era amigado com 4 mulheres, tinha um filho com cada uma, não é? E aquela vida completamente errante. E o meu prazer era atrapalhar a vida de todo mundo, atrapalhar a vida de todos, não é? E então eu fui um desmanche prazer. E uma ferramenta afiadíssima para o diabo, não é? Era um destruidor, não é? Quando eu comecei a ficar nessa situação, com 25 anos, eu já tinha, nessa época eu tinha 2 filhos, aí com 27 anos já estava com 4 filhos, né? Com 27 anos, 28 anos, eu estava com 4 filhos, né? E eu bebia 4 garrafas de pinga todo dia. Já estava curtido através da pinga, tudo. Só não abandonei os meus filhos, mas eu tinha desistido de tudo. A minha família não acreditava mais, virei praticamente um andante, assim, completamente abandonado, e a minha vida foi dessa situação. Quando eu estava com 28 anos, que eu comecei a vomitar sangue, que eu comecei a obrar sangue, eu estava completamente inchado, meus pés inchados, tanto é que eu nem usava sapato, porque eu tinha que usar tênis, o sapato não entrava, não laceava no meu pé. Não é? Meu pé era muito inchado, minha mão era inchada, minha mão parecia uma penca de banana na níquel, aqueles dedos tudo inchado, não é? Tudo inchado, o rosto tudo inchado, aquele beiço rosado, tudo inchado, ferido, e completamente eu passava perto da pinga e já ficava bêbado, não precisava nem beber. Então, quando o sol esquentava, eu ficava bêbado, porque a pinga que não tinha dissolvido, que eu bebi no dia anterior, ela começava a dissolver com a caloria do sol, 9 horas, 10 horas, eu começava a ficar bêbado, sem beber. Né? Aí tinha que beber uma para parar a tremedeira, para parar essa situação. Então, quando eu percebi que eu estava completamente já com o pé no inferno, completamente destruído, e a minha filha, eu tinha 3 filhos e uma filha, né? Então, uma com cada mulher, um filho com cada mulher. Então, quando o irmão da Deus Amor, inclusive já dorme no Senhor, o nome dele é João Marques, né? Então ele pregou para mim, eu vi aquela alegria no rosto dele, eu vi aquela alegria no o prazer com que ele lia a Bíblia. Aí quando eu via que eu estava vomitando sangue, que eu estava obrando sangue, não contei para ninguém, mas eu vi que eu estava morrendo, né? Que eu estava morrendo, estava com cirrose, sei lá, com um problema sério. E eu cheguei, eu vi ele sorrindo, aí eu cheguei para ele trabalhava junto comigo no IPT, né? Ali da universitária. E quando eu cheguei para ele, que alegria é essa que você está sentindo? Aí ele pegou e falou para mim, a alegria que eu estou sentindo é a alegria do Espírito Santo de Deus. Não é? Eu falei, mas como assim? E como é que eu faço para sentir isso? Ele falou, para você sentir isso,
você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. E ele começou a me evangelizar e falar desse Jesus para mim. E eu achava impossível, porque eu falei, mas escuta, o Jesus aceita uma pessoa como eu na sua igreja? Olha, eu tenho 4 mulheres, tenho 4 filhos, tenho a situação completamente envolvida, tenho compromisso com um monte de coisa, com o centro de macumba, mas não que eu era macumbeiro. Eu ia lá porque tinha compromisso com pessoas com homem afeminado, né? Então eu era contratado por eles. E vejo, irmãos, que eu estava completamente comprometido com o demônio, com o diabo. E ele disse, se você aceitar Jesus, Jesus liberta a sua situação. Né? Eu falei assim, mas Jesus aceita, o seu Jesus aceita eu na sua igreja? Aí ele disse, sim, Jesus aceita você do jeito que você está. Aí eu falei, mas o meu problema é muito montanhoso, muito alto. Ele falou assim, olha, Jesus, se você aceitar Jesus como Salvador, você vai receber de Jesus asa como de água e vai voar por estas montanhas, e vejam que você vai ver essas montanhas, não é? Essas montanhas de problema, você vai ver ela como cupim, porque Jesus vai levar você nas nuvens, nas alturas, você não vai sentir os seus problemas. E eu acreditei nessa palavra, e eu fui e aceitei a Jesus como meu Salvador. Aceitei a Jesus como meu Salvador, e vejam que eu cheguei na igreja Deus e Amor, ali no Largo de Osasco, cheguei ali, encontrei ali, estava ali a irmã Claudete, a irmã Clonice, né, a irmã da Claudete, o irmão Sebastião Beraldo, né, o Benedito Sargento Alves, né, o Benedito, Benício, todos os irmãos, Pedro, né, e todos me receberam eu por braços abertos, me ajudaram a me evangelizar, me ensinaram toda a palavra de Deus, e eu fui muito bem orientado por esses irmãos citados, todos eles, né? Inclusive, até hoje nós temos uma ligação muito forte, esses irmãos abençoados me ajudaram muitíssimo. Então, o que eu quero dizer, não é? Se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Vejam que o que quer dizer para todos esses moradores que eu recebi o contato aí da Lapa, que estão em problemas degradantes, em problemas difíceis, não é? Jesus garante a vitória. Vejam que o Salmo 91, eu quero que vocês gravem esses versículos no seu coração. Salmo 91, versículo 14. Vocês vão ver a palavra de Deus, como que Deus age, como que Deus agiu na minha vida. Agiu na minha vida. Vamos observar esse versículo. Salmo 91, versículo 14. Diz assim, olha. Deus diz: eu salvarei aquele que me ama, e protegerei os que reconhecem que o Senhor, que eu sou Deus, o Senhor. Desde que nós reconhecemos que Deus é o Senhor, não importa a sua situação, Ele vai em busca de ti. Ele te protege. Ele te coloca no alto retiro, porque conheceu o nome dEle. Porque conheceu o nome dEle. Não importa a situação. Eu quero
dizer a palavra de Deus que a pessoa, quando reconhece que Deus é o Senhor, se ele reconhece que Deus é o Senhor, ele vai entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus como presente para nós, para nos salvar. Se você ama Deus, você aceita Jesus, que é o Filho dele. Se você aceita Jesus, você reconhece que Deus é o Senhor. Se você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma, você ama Deus. Você ama verdadeiramente a sua palavra. E Ele protege a sua vida e salva com todas as garantias. Eu quero... Depois vocês vão ver na sua Bíblia, mas nós vamos ver o que aconteceu com Raabe. Raabe era uma prostituta, morava em Jericó. Ela era cananita, era de uma das tribos dos cananeus. Ela tinha na sua casa, ela fazia um prostíbulo, ela fazia um cerco de prostituição, era uma firma que ela tinha, a maneira dela ganhar o seu dinheiro. Morava ali com ela o pai dela, morava a mãe dela. Mas eles não eram israelitas, não era nada, eles tinham sua cultura. A prostituição deles poderia ser coisa simples. E veja, morava suas irmãs, morava também seus irmãos. E ela tinha essa vida, irmãos, não é? Que Deus nunca aprovou esse tipo de vida para ninguém. E vejam que Josué mandou os espias para espiar a terra. E os espias tinham que ficar ali naquele lugar escondido. Ele não foi em nenhuma igreja. Os espias não foram em nenhuma igreja, em nenhuma congregação. O espia não foi em nenhuma casa social. Não foi em nenhuma câmara de prefeitura. Os espias foram num prostíbulo. Ele foi numa casa de prostituição, aonde ele poderia se esconder. E os espias foram até aqui, aquele lugar, na muralha onde era a casa de Raabe. Era uma casa de prostituição. Veja, irmão, do que eu estou falando. E vamos ver o que Deus fez para Raabe. O que Deus fez para Raabe foi o mesmo que ele fez para mim. Ele não perguntou para mim o que eu fazia. Ele não perguntou para mim. O que ele viu é o meu coração que desejava a salvação e a libertação do pecado. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E os espias foram até ali e ficaram ali, e vejam no versículo 9, para nós assim inteirarmos esse assunto. Ele foi descoberto, alguém foi entregar ali no quartel general, ali, louvado seja Deus, de Jericó. Falou, olha, tem uns espias aí, tem uns espias aí, os israelitas. Daquele povo que Deus abriu o mar, aquele povo que derrotou aquelas duas nações lá, de Sion e de Og. Eles estão aí, dois espias. E vejam, irmão, louvado seja o nome do Senhor. O exército, todos, mandados pelo rei, foram ver até a casa de Raabe. E vejam, irmãos, que Raabe, que pagava impostos ali para aquele rei, morava naquele lugar, que era povo dela. Ela teve que tomar uma decisão,
ou ela entregava o servo de Deus, ou ela se juntava com o povo dela. Mas ela, irmão, louvado seja o nome do Senhor, ela reconheceu que aqueles homens eram de Deus, eram enviados de Deus àquele lugar. Vamos ver a palavra dela? Josué capítulo 2, versículo 9, olha o que ela diz: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. E vejam, e o pavor que vocês, o pavor de vocês, israelitas, caiu sobre todos nós. Nós estamos apavorados. E todos os moradores da terra estão morrendo de medo de todo vós, Israel. E vejam a confissão de Raabe. E ainda no versículo 10, irmãos, olha a confissão que essa mulher faz. Olha a confissão que Raabe faz. Ela não conhecia aqueles dois homens, mas ela sabia que eram israelitas, espiões. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Nós ouvimos isso. Que Deus secou, que Deus é esse? Que Deus secou o mar, e Israel passou o mar em terra seca. Que Deus que pode fazer isso? Nós temos ouvido o tamanho desse Deus. Ela reconheceu que Deus é Deus, que Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, ela diz mais, que Deus secou o Mar Vermelho diante de vós. Quando vocês saíram do Egito, aquela multidão de água não pôde segurar você do Egito. O exército de Faraó não conseguiu segurar Israel no Egito. Não teve porta que pudesse segurar Israel no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. É quando eu sempre falo que Deus abre porta, mas Deus abre porta aonde não tem parede. Abrir porta dentro de uma parede é fácil, é só me dar um machado, eu consigo abrir uma porta aqui. Eu consigo abrir uma porta em qualquer lugar. Pergunte para mim se eu consigo abrir uma porta aonde não tem parede. Foi o que Deus abriu. Deus abriu a porta do Egito para Israel passar. Ele abriu uma porta onde não tinha parede. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como ele é tremendo. As águas do mar não conseguiram impedir. Não precisou de ponte, não precisou de barco, não precisou de navio, mas Deus só disse a Moisés: Moisés, levante esse pedaço de pau que está na sua mão e faça com que essas águas se abram. E vejam, e Deus abriu, louvado seja o nome do Senhor, e as águas se recuaram e Israel passou. Foi assim que Deus abriu as águas para mim passar. Aquela montanha de problema, Deus abriu para passar. E eis aqui estou. Já está fazendo 47 anos que Deus me deu essa bênção tão grande em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu fiz a mesma coisa que Raabe fez. Creu no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando apareceu essa oportunidade, eu abri o coração e abracei essa oportunidade que Deus me deu através da minha conversão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, olha o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sião e Og. E também, olha, irmão, no versículo 11, Josué capítulo 2, versículo 11, que diz: quando ouvimos, isso é Raabe falando, hein? Olha o que ela falou. Quando ouvimos estas coisas, por que Israel estava sendo dirigido? Quando ouvimos estas coisas, em ninguém mais havia ânimo algum. Não havia como ter ânimo por ouvir uma coisa dessa. Olha quem está vindo aí. É Israel, mas só que Deus está com ele. Deus habita no meio do seu povo. Olha quem está vindo aí. É o Todo-Poderoso. Israel. Veja, irmão, um exército que venceu com um pedaço de pau na mão. Eles não tinham armas, eles não tinham espada, eles não tinham nem sapatos para pôr no pé. E eles venceram aqueles reis, todos equipados, louvado seja o nome do Senhor, para derrubar aquela muralha de Jericó. Não precisou de dinamite, louvado seja Deus. Somente eles marchando, obedecendo a palavra de Deus, dando volta, marchando, aquelas pedras vieram para baixo, caiu aquela muralha, louvado seja Deus. Mas não foi Israel quem derrubou, foi Deus que tocou naquela muralha, louvado seja o nome do Senhor. Veja que Deus poderoso. Veja como Deus é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a crença aqui dessa moça, louvado seja Deus. E ainda ela fala: por causa da vossa presença, Israel, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo aqui na terra, Ele é o dominador, louvado seja o nome do Senhor. E agora ele fala, olha a propriedade, irmão, olha a propriedade com que é dito o Salmo 91, 14, louvado seja Deus. Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Eu vou te proteger. Se você crê que Deus é o Senhor, por que é que você não aceita Jesus? Porque foi Ele quem mandou Jesus para nos salvar. É Ele quem mandou Jesus para nos guiar, para nos resolver o nosso problema, como resolveu o meu. Louvado seja Deus. E não só o meu, viu? De muitos. Mas eu quero falar por mim, o que Deus fez por mim. Quando se toma um suco de laranja, não adianta eu perguntar para você se o suco é doce, se a laranja é doce, se a laranja é azeda. Você é quem sabe o gosto da laranja. Se eu te der uma laranja para você chupar, eu não sei se ela é doce, se ela é azeda ou se ela é aguada. Eu não sei. É só você que chupou que sabe o gosto e o sabor dessa laranja. Se você aceita Jesus, é você que vai saber o gosto de servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igual Raabe e eu aqui que estou falando, sinto o prazer de servir ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, Raabe conheceu, Raabe reconheceu, e sararei e salvarei aqueles que me amam e protegerei quem reconhece que eu sou o Senhor Deus, que eu sou Deus, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, irmãos, que eu queria ainda dizer, que eu queria ainda dizer com respeito ao ladrão da cruz, não é? Veja, irmão, do outro,
quando estavam ali dois criminosos, ladrão, bandidos, eles estavam ali, louvado seja Deus, eles estavam ali crucificados, louvado seja Deus. Então nós vemos que eles tiveram a oportunidade, não é? Diz assim Lucas 23, 39, olha bem, um dos dois criminosos que estava crucificado ali insultava Jesus, não é? Insultava Jesus dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Desce da cruz e salva nós também. Nós estamos interessados, nós temos que buscar aquele que nós roubamos. Está lá atrás da moita. Nós precisamos pegar a nossa riqueza. Desça da cruz e desça nós também. Nós vamos dividir o que nós roubamos com você. Veja o tamanho da zombaria desse vagabundo, desse criminoso. E vejam, louvado seja Deus, no versículo 40, porém o outro que era também da mesma laia dele, né? Só que se conscientizou, né? Olha o que ele diz, né? Porém o outro repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Ô bandido, você não teme a Deus? Não respeita a Deus? Né? Estando na mesma condenação, né? Você não respeita a Deus? Veja, irmão, enquanto um estava vendo como pedindo para ser liberto, o outro estava reconhecendo que Jesus é Deus, que Jesus era Deus. Você não respeita a Deus, estando na mesma condenação. Veja bem, irmão, louvado seja Deus, no versículo 41, olha bem, a nossa condenação é justa, né? E por isso estamos recebendo o castigo que merecemos, mas por causa da nossa, o que fizemos. Mas ele, nenhum mal ele fez. Aí veja, irmão, terminando a conversa ali com o bandido, ele humildemente, né, olhou para Jesus, né, com muita humildade e disse, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Olha como ele creu, ele recebeu, ele creu que Jesus é Senhor. O Salmo está dizendo, o Salmo 91, 14, aí está dizendo, eu salvarei aquele que me amam, protegerei o que recebem, que reconhecem que eu sou Deus, né? Eu protegerei aquele que reconhece que eu sou Deus. E veja o ladrão da cruz, ele estava na mesma situação minha, na mesma situação sua que está ouvindo a palavra de Deus, na mesma situação de Raabe. Não tem nenhum santo diante de Deus, não tem nenhum inocente diante de Deus. Todos nós somos culpados, nós somos culpados dos nossos erros, todos nós somos condenados. E veja o que diz a palavra de Deus, aquele que reconhece que Deus é o Senhor, eu protegerei e salvarei. Louvado seja Deus. O ladrão da cruz, Senhor. Veja, o bandido do lado lá, ele não chamou de Senhor e nem de amigo, mas ele repreendeu. Mas quando ele olhou para Jesus com aquela voz de humildade, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E vejam que Jesus salvou a vida desse rapaz, como salvou a minha, como salvou de todos aqueles que creram e aceitaram Jesus como Salvador da sua alma. Então, quero dizer para os conforme diz o Salmo 91, versículo 14,
salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Veja, irmãos, vamos ver o cumprimento dessa palavra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Né? Porém, olha, diz a palavra de Deus, né? Porém a cidade deve ser destruída, ou seja, anátema, né? Conforme diz a palavra de Deus, Josué 16, 17. Porém a cidade deve ser destruída junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus o Senhor. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela reconheceu que o Senhor é Deus. Ela reconheceu o nome do Senhor. Ela ficará viva, porque ela reconheceu o nome do Senhor. E veja, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que reconhecem o nome do Senhor, esse encontrarão a misericórdia e a salvação do Senhor. Irmãos amados, que Deus assim abençoe a todos. Também os moradores aí da Lapa. Se vocês reconhecerem o nome do Senhor, se você reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus enviou Jesus para salvar a tua vida, Ele vai resolver os seus problemas. Ele vai resolver todos os seus problemas, como Ele resolveu o meu. Ele resolveu salvando a minha vida, salvando a vida dos meus irmãos. Todos os meus irmãos dormem no Senhor, a maior parte, não é? Só estamos em 4 vivos agora, mas eles dormiram no Senhor, dormiram com a palavra de Deus, que Deus colocou na minha boca, e eu a preguei a eles, e eles se converteram. E hoje, graças a Deus, eu tenho um filho, né? 8 filhos, e graças a Deus, eles servem a Deus. Falta ainda um se converter, né? Falta um ainda se converter, mas Deus também vai entrar com providência. Irmãos, louvado seja Deus, que Deus abençoe. Não esqueça do Salmo 91, onde está fixada esta mensagem de hoje. Ela está fixada, baseada no Salmo 91, versículo 14. Eu salvarei. Eu salvarei, louvado seja Deus. Eu salvarei, diz o Senhor, aqueles que me amam. Protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.